Olá! Começamos agora mais um estudo visual profundo e olha, a nossa missão de hoje é incrivelmente empolgante. A gente vai desvendar aquelas engrenagens ocultas, as mecânicas fundamentais que explicam exatamente como e por que as sociedades humanas se formam. Vai ser uma jornada fascinante pelas bases do nosso convívio diário. Bom, vamos direto ao ponto. A porta de entrada para nossa análise é um texto sistemático e bem denso, publicado lá em 1959 pelo filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. É uma obra de um peso acadêmico gigantesco, que não fica só na superfície, não. Ela disseca os fundamentos exatos do que nos mantém unidos em sociedade. E para organizar essa montanha de informações, a gente vai seguir um roteiro que vai do micro para o macro, passando rapidamente por a origem da sociedade. 2. O que é fato social. 3. As dinâmicas das relações sociais. 4. A estrutura dos grupos. E, finalmente, 5. As forças de coesão. Parte 1. A origem da sociedade. As raízes filosóficas do agrupamento humano. Aqui a gente começa pela fundação de absolutamente tudo. Antes mesmo de pensarmos em leis ou economia, precisamos fazer a pergunta mais básica possível. Afinal de contas, por que os seres humanos se agrupam em primeiro lugar? Para responder a isso, a obra coloca frente a frente duas grandes escolas históricas de pensamento. De um lado, existe a ideia de que a sociedade nasce da nossa própria natureza. Do outro lado, a premissa de que a sociedade é, na verdade, uma invenção, um acordo firmado entre as pessoas. O que é realmente interessante notar aqui é como o texto bate o martelo. A obra favorece fortemente a visão naturalista, aquela que remonta a Aristóteles e Tomás de Aquino, defendendo que nós temos uma tendência natural e inerente de formar sociedades para suprir as nossas próprias deficiências. Em contrapartida, o texto critica com firmeza a famosa teoria do contrato social de Rousseau, argumentando que aquela ideia de um estado de natureza onde indivíduos isolados de repente sentam e assinam um contrato, bom, isso é mais uma abstração imaginária do que uma realidade histórica. E isso nos leva a uma analogia brilhante detalhada pelo autor. Sociólogos clássicos como Comte e Spencer chegaram a comparar a sociedade humana a um organismo vivo, totalmente biológico, que respira, que evolui, cheio de células sociais e até com uma verdadeira espinha dorsal institucional. É uma forma muito poderosa de visualizar o quanto somos interdependentes. Parte 2. O que é fato social? Definindo os blocos de construção. Com essa origem filosófica estabelecida, a gente muda o foco da teoria histórica para a mecânica tangível, para o nosso dia a dia. Vamos entender quais são os tijolos dessa estrutura. No coração de tudo isso está o conceito de fato social. A obra não enxerga isso como algo estático, mas sim como acontecimentos puramente dinâmicos. É qualquer momento em que nos correlacionamos com outras pessoas, existindo sob leis específicas de interação. Este é o átomo, a unidade fundamental de todo o estudo sociológico. Mas, claro, a sociologia não atua num vácuo, né? Compreender o comportamento humano exige entender as esferas que vêm antes. A matéria físico-química sustenta as nossas necessidades biológicas. A biologia, por sua vez, possibilita a psique humana. E, finalmente, é sobre tudo isso junto que a esfera sociológica se apoia para estudar as nossas relações. Não existe sociedade sem interação contínua de todas essas camadas. Parte 3. Dinâmicas das relações sociais. Como os indivíduos se conectam. Vamos em frente ver como isso se desenrola na prática. Uma vez que a sociedade existe e os fatos sociais estão rolando, de que maneiras exatas a gente interage? O autor categoriza as dicotomias da interação humana de um jeito bem elegante. As relações podem ser medidas por sua influência, podendo ser um impacto unilateral ou uma troca bilateral. Elas podem ter um resultado positivo e vantajoso ou negativo, gerando atrito. E claro, a duração varia muito, desde uma conversa super efêmera numa fila de padaria até um laço incrivelmente duradouro e permanente como o de uma família. Dentro do universo das relações positivas, o texto destaca um conceito chamado simbiose social. Usando aquele vocabulário biológico de novo, o autor ilustra a cooperação saudável, onde ambos os lados prosperam juntos. Isso contrasta brutalmente com o parasitismo social, onde um indivíduo ou um grupo suga os benefícios às custas da destruição do outro. E olha, tem mais uma coisa. Toda relação é moldada por uma teia bem complexa de influências. A nossa interação é predisposta pela nossa herança física e genética, pelo nosso estado mental,
pelo ambiente ao nosso redor e, sem dúvida, pelo peso do momento histórico em que a gente vive. Literalmente, nenhuma conversa ou acordo escapa desses 4 fatores. Parte 4. A estrutura dos grupos, escalando para os coletivos. A gente já entendeu as dinâmicas entre os indivíduos, então agora é hora de ir para o nível macro. O que rola quando essas pequenas interações viram aglomerados e formam grupos gigantes e estruturados? É exatamente aqui que chegamos à definição primordial de grupo social. Mais do que só um amontoado de pessoas num mesmo lugar, é um conjunto de relações complementares. E a chave de tudo está em 2 palavras usadas pelo autor: coerência e tensão. São elas que ditam a força real de uma coletividade. Se não houver uma tensão unificadora, o grupo é só poeira social dispersa ao vento. E esses grupos não flutuam isolados, eles interagem num ecossistema muito complexo. Alguns são independentes, outros agem de forma coordenada ali, lado a lado, e a grande maioria acaba se subordinando dentro de uma hierarquia que dita como a engrenagem maior da sociedade vai rodar. Isso nos traz para uma das observações mais brilhantes de toda a análise. O autor faz um contraste entre intensidade e extensidade. Pense nisso quase como uma lei da física. À medida que um grupo cresce muito em número de membros, ou seja, ganha extensidade, ele frequentemente dilui a sua paixão original. Ele perde coesão, perde a tensão interna, perde a intensidade ideológica. Em termos sociológicos, crescer demais muitas vezes significa enfraquecer o núcleo. Parte 5. As forças de coesão, o que mantém tudo unido. Com tudo isso em mente, entramos na nossa reta final. Se os grupos tendem a se expandir, se diluir e sofrer atritos o tempo todo, quais são as grandes forças que evitam um colapso total da nossa sociedade? O texto propõe uma escadinha com 3 degraus ascendentes para explicar essa coesão. O primeiro degrau é puro instinto biológico, atração e preservação. O segundo degrau já envolve afetividade, aquela atração por simpatia de ideais ou a repulsão por antipatia. E, finalmente, para evitar o caos em larga escala, chegamos ao terceiro degrau, a aplicação de uma ordem específica, uma técnica estrutural totalmente intencional. Então, o ponto crítico é tentar entender como, na prática, a gente aplica essa ordem técnica para impor a vida coletiva quando só a simpatia mútua não dá conta do recado. E, incrivelmente, o autor consegue resumir toda a infinidade de interações humanas na gestão de poder em apenas 3 técnicas universais. O número mágico é 3. Detalhando essas técnicas, a gente vê as engrenagens finais da estabilidade. Um grupo pode garantir a ordem pela força, pura coerção ativa ou pela intimidação do que pode acontecer. O segundo modo é a persuasão, o esforço para convencer as mentes por meio de argumentos e propaganda. E, claro, a troca de vantagens, o apelo constante aos interesses e necessidades humanas. Da antiguidade até hoje, toda a civilização se apoiou nesse exato tripé. Tudo que exploramos hoje culmina nessa frase muito forte do livro. A sociedade humana não é um transeunte, mas algo permanente, algo que revela estabilidade. Apesar dos grupos perderem intensidade, apesar da complexidade insana das interações, a construção social é, sem dúvida, um projeto feito para durar. E enquanto fechamos a nossa exploração sobre essa imponente visão de Mário Ferreira dos Santos, fica aqui uma provocação para pensarmos juntos. No nosso dia a dia, nos grupos em que a gente navega, será que eles são sustentados por persuasão, por mera vantagem mútua, ou será que eles estão silenciosamente ancorados por alguma força invisível? É uma excelente reflexão para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Até a próxima!